Ah, mas foi no começo, né? Que bom. Ah, pelo menos não veio com problema, né? Deus sabe de tudo. Ah, você é nova ainda, daqui a pouco você engravida de novo. Ah, mas só 11 semanas ainda era muito pequeno. Ah, mas você tem algum problema pra engravidar? E agora, você consegue de novo? Ai, você preferiu ter em casa, então você que escolheu sofrer, né? Ah, mas dói? Ah, mas eu também já perdi um bebê e foi super tranquilo, depois de um ano engravidei de novo. Ah, mas você tá tão bem, nem parece. Ah, não fica chorando, vai, você tem que ser forte. Essas são algumas das frases que eu tive que ouvir assim que eu perdi o meu bebê. No mesmo dia, algumas delas. E esse vídeo de hoje é para falar para vocês, mães, mulheres que passaram por essa situação ou conhecem alguém que passam por isso também, sobre como é o processo e como a gente deve lidar com as pessoas que passam por esse processo. Então eu vou contar um pouco da minha história, se você quiser continuar, tamo aí, tamo junto, pode me ouvir um pouquinho aqui. Eu descobri que estava grávida no dia 29 de julho de 2020 e eu estava de 5 semanas. Depois que eu descobri que estava grávida, gravidez indo tranquila, fiz a primeira ultrassom, tudo deu certo, fui fazer o segundo ultrassom e na hora de ouvir os batimentos do bebê a gente não conseguiu ouvir e eu estava com descolamento ovular. Para quem não sabe, descolamento ovular é quando o saco gestacional ele descola mesmo, não é uma placenta ainda, né? É um saco gestacional por causa do início da gravidez, mas ele descola. Então é como se fosse um descolamento de placenta, mas antes da placenta existir, chama descolamento ovular. E eu tava com esse descolamento, a médica que me atendeu foi super grossa. E imagina, eu e meu marido, 2 jovens, primeira gravidez, e aí ela falar assim: ó, pode pôr sua roupa, até quarta-feira você vai perder o bebê, tá bom? E só, foi isso que ela me disse. E aí a gente saiu de lá, super desolado, né, chorando, enfim, eu super ansiosa, mas ela falou pra eu fazer repouso. Eu liguei pro meu médico, assim que eu cheguei em casa, conversei com ele, e ele me falou: olha, calma, Agatha, não é assim, você tá com descolamento, mas isso pode ser revertido ainda, fica deitada, não faz nada e vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. Semana que vem você volta e faz um novo ultrassom. Eu fiquei de repouso uma semana inteira, com aquela coisa na cabeça de vai, não vai, o que vai acontecer. Na outra semana, eu fui ao médico para fazer o exame e aí eu cheguei lá no hospital na outra semana para fazer o exame e o médico me falou que eu não tinha mais nenhum descolamento, que estava tudo bem, mas que o bebê não tinha crescido tanto quanto ele deveria crescer. E aí começou a preocupação com o bebê, o que poderia estar acontecendo com o bebê. Ele mandou eu voltar para casa e ficar mais uma semana de repouso. E na outra semana a gente ia avaliar se o bebê estava crescendo ou não e se tinha batimentos cardíacos, porque ele não tinha conseguido achar os batimentos também. Parecia que tinha, mas era muito pouquinho. Na outra semana eu voltei ao hospital e chegando lá a gente não escutou os batimentos, mas o bebê tinha dobrado de tamanho. E aí o médico conversou comigo, com meu marido, e disse que a gente precisava se preparar, porque esse bebê ele provavelmente tinha uma síndrome muito forte, né? Não era uma síndrome de Down, mas era algo mais forte, porque até se fosse uma síndrome de Down, o bebê já apresentava batimentos cardíacos a essa altura. Saímos de lá, eu mãe, né, já fui para casa, já comecei a pesquisar como que eu poderia cuidar de uma criança com uma possível síndrome, quais eram as possibilidades, o que acontecia, e comecei a me preparar e fiquei mais uma semana em repouso, até que no domingo eu fui ao banheiro e aí eu vi que tava alguma coisa diferente, o papel saiu meio marronzinho e eu fiquei assustada. E a gente foi ao médico e aí chegou lá, a gente fez ultrassom de novo. Meu marido não pôde entrar comigo nessa hora porque eu fui pra ala do Covid, não sei porquê, mas me mandaram pra lá e ele não podia entrar. Então eu fui sozinha pra fazer a ultrassom. E aí chegando lá, a gente não escutou o coração do bebê. E aí o médico me falou: olha, eu preciso ser muito sincero com você. O seu bebê provavelmente tem uma síndrome muito forte mesmo, mas é bem possível que você esteja com aborto retido. Então, vai pra casa, espera, vamos ver o que vai acontecer. Se aumentar esse sangramento, você volta pro hospital e fala o que tá acontecendo. Aí eu falei: tá bom.
Aborto retido, para quem não sabe, é diferente do aborto espontâneo. O aborto espontâneo é quando acontece alguma coisa, o bebê infelizmente vem a óbito, ou a placenta, você tem descolamento de placenta ou descolamento ovular, e acontece ali na hora e você aborta. O aborto retido é diferente. O bebê tá morto lá dentro do seu ventre, mas você precisa esperar o seu corpo expelir. Então, tá retido, né? Tá lá dentro e não tem muito o que fazer. Uma das opções é a curetagem, mas eu, como enfermeira, não queria fazer curetagem porque eu sei dos riscos que ela traz, e eu só queria ir para curetagem se realmente fosse necessário. Fora isso, eu também entendi que eu preferia passar por todo o processo com meu filho e eu ia esperar a hora que fosse para acontecer. Então a gente veio para casa e eu fiquei esperando, aí é aquela angústia toda que hoje eu entendo o que uma mãe passa. E até que depois de 3 dias eu comecei a sentir umas cólicas 4 horas da tarde. Não tinha aumentado o sangramento até então, mas 4 horas da tarde eu comecei a sentir cólica e essas cólicas foram intensificando. E eu tenho parentes que já tiveram abortos. E aí eu perguntei pra minha cunhada o que ela faz quando ela aborta, né? E ela me falou o que ela tomava pra segurar a dor. E eu falei, bom, eu não vou pro hospital porque não tem muito o que fazer. E eu preferi, né, enfrentar todo o processo, eu não quero passar por um processo de curetagem. Então eu vou ficar em casa e vou tomar remédio pra tentar segurar a dor e vamos lá. 6 horas da tarde as dores começaram a intensificar. E quando foi 11 horas da noite, eu já estava com muita dor. E eu entendi que eu estava entrando num processo de parto mesmo. Então eu estava tendo as contrações. Eu comecei a ver quanto tempo que estava dando de espaço entre uma contração e outra para poder ver quanto tempo que ainda faltava. E eu fui passando por toda a dor das contrações, fui dilatando. Entrei no chuveiro porque eu não estava aguentando de dor. E fiz uma oração entregando meu filho. E aí, quando eu fiz essa oração, passou um tempinho. Meu marido é muito de Deus, porque o meu marido esteve do meu lado o tempo inteiro. E eu tava passando mal já, branca. Meu marido veio, me deu água, ficou comigo. E aí, o aborto aconteceu. Eu segurei o saco gestacional na mão. E ali eu entendi que o ciclo tinha acabado. Mas eu não sabia o que vinha depois disso. Eu vou chorar. Eu não sabia o que vinha depois. 2 dias depois, era meu aniversário e eu prometi pra mim mesma que eu não ia ficar chorando. Então, a minha família veio na minha casa, a gente comemorou meu aniversário normal. No outro dia, eu fui pro hospital pra ver como que tava. Fiz o ultrassom, meu útero estava limpo, mas no colo do útero ainda tinha um pouquinho, restinho, né, da gestação ainda. Como eu ainda estava dilatada 3 dias depois, o médico conseguiu tirar o restinho ali mesmo dentro do consultório. E eu fui para casa e ele me deu 3 meses para poder começar a tentar de novo. Normalmente, quem passa pelo processo do aborto sem a curetagem, você pode voltar a tentar engravidar depois de 3 meses. Se você faz a curetagem, esses médicos eles acabam falando para você esperar 6 meses, tem médico que fala até 1 ano para você esperar por conta do procedimento invasivo, que não foi o meu caso. No meu caso, eu tinha que esperar só 3 meses porque foi um aborto em casa mesmo, tudo de forma muito natural. Então é isso, esse foi o processo. E por que eu contei o processo até aqui? Porque quando eu estava passando por isso, eu ficava pesquisando na internet o que ia acontecer comigo, porque eu não sabia e eu não achava muitas informações. Então, até aqui a história é para que, se você estiver passando por isso, você saiba o que pode acontecer se você esperar em casa e saiba que dói mesmo, mas passa. É como um parto normal mesmo, dói muito na hora, mas depois passa e você fica aliviada e fica tudo bem. A minha opinião é que é melhor do que um processo invasivo, tá? Mas aí é a escolha de cada um. Tem gente que escolhe a curetagem.
Uma das frases que eu falei no começo foi que eu escolhi sofrer. E eu escutei isso quando eu falei do processo que eu passei. E na verdade eu não escolhi sofrer, eu escolhi participar do processo junto com meu filho até o final. Então eu, Agatha, não me sentiria bem se eu realmente só fosse no hospital, tirasse e acabasse com o meu sofrimento, mas eu ia me sentir como se eu estivesse tirando, entendeu? Então eu preferi passar por isso. E foi um sofrimento mesmo, mas eu escolhi encerrar o processo dessa forma. Depois disso, muitas coisas acontecem, gente. Vem ansiedade, vem medo de engravidar de novo e acontecer de novo. Então, quando eu fui no médico depois do aborto, o médico falou pra mim, olha, fica tranquila, não tem problema com você, não tem problema com seu marido, tá tudo muito certo. Aconteceu, pode acontecer com qualquer pessoa, mas não tenha medo de engravidar de novo, porque pode ser que não aconteça, como pode ser que aconteça de novo. Mas a gente tem que sempre, pensar, aquela gestação foi desse jeito e a próxima vai ser diferente. Então é isso, se você passou por isso também, não fica com medo de engravidar de novo, porque cada gestação é diferente uma da outra. Eu não engravidei até agora porque eu tive que dar uma pausa nesse processo por alguns motivos pessoais, mas até o final do ano, se Deus quiser, eu vou estar contando para vocês do nosso bebê arco-íris. E, gente, você fica ansiosa. Eu tive crise de ansiedade, infelizmente. E é uma coisa que as pessoas julgam muito, porque eu me senti como se eu não pudesse falar que eu estava tendo crise de ansiedade por causa disso, porque com todas as pessoas que eu ia falar disso, era como se falasse assim, mas já passou, mas fica bem. E não é assim, a gente não fica bem logo. Faz 6 meses que eu passei por isso e eu ainda tô tentando. Tô conseguindo bem mais, mas ainda estou tentando, então não se cobre de melhorar na primeira semana. Se cobre de vencer o processo. Agora vai no seu tempo, tá bom? E esse vídeo é para dizer que se você também é uma pessoa que está do lado de uma mulher que já passou por isso, ao invés de você dar suas opiniões, ao invés de você contar o que sua vizinha viveu, o que sua prima passou, ofereça seu colo. Eu tenho uma pessoa que ela me oferece muito colo. E eu não vou falar seu nome porque você sabe quem é. Mas eu já fiquei 2h30 trancada numa sala com essa pessoa. E ela só me oferecendo colo. E esse dia me curou muito. Então, se você tá do lado de uma pessoa que já passou por isso, só ofereça seu colo, só esteja perto. Não precisa falar suas opiniões e tudo que aconteceu com as pessoas ao seu redor. Mas se você oferecer um ombro amigo, isso já vai ajudar bastante. Hoje eu entendo que se eu passei por tudo isso é para servir de exemplo para as pessoas e para ajudar outras mulheres que passaram por isso também e que vão passar por isso. Então, se você está passando por isso e tem vergonha de falar, porque isso acontece demais também, pode me mandar uma DM, um inbox, um WhatsApp, o que preferir. Eu posso conversar com você, porque eu tô aqui hoje para ajudar pessoas que já passaram ou que vão passar por isso também. E eu queria dizer que esse vídeo foi uma forma que eu encontrei também de encerrar o meu ciclo. Então eu queria deixar com vocês um versículo que eu gosto muito, que está escrito em Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. É isso. Os arco-íris sempre aparecem depois de uma tempestade. Fica firme, fica forte, tudo vai dar certo, tá bom? Tchau, tchau!